Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Evolution. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que eu acredito que seja algo que realmente faz sentido para aquelas pessoas que façam uso do tabaco entender todo esse processo, todo realmente aquilo que o tabaco faz na sua vida, na sua saúde. Óbvio que tem muitas pessoas hoje que não fumam, mas acredito que essa aula é extremamente importante para as pessoas todas compreenderem a real importância do antitabagismo, né? Porque aqui todos nós conhecemos alguém que fuma, tem algum familiar, tem algum amigo, tem alguém que conhece e que talvez poderia repassar essa aula para essas pessoas, para elas entenderem realmente o motivo para porque todos os médicos se preocupam muito em combater o tabagismo. Então, hoje nós vamos falar sobre o tabagismo. Espero poder realmente contribuir com vocês sobre informações importantes de como o tabagismo modifica a sua saúde e, com certeza, formarmos aqui uma comunidade que está totalmente voltada para a longevidade, para a saúde, para bem-estar e principalmente qualidade de vida. Então, se estamos aqui reunidos todos com esse intuito, não podemos deixar de falar sobre tabagismo. E hoje eu gostaria de falar para vocês e apresentar a camiseta do Método Evolution, tá? Vocês aqui tá aqui a camiseta na frente, nas costas tem todo o detalhe do método, não vai ter como eu mostrar para vocês corretamente, mas depois, quem tiver interesse de adquirir, vai em uma das unidades da Clínica Vita, estará disponível para venda, tá bom? Uma camiseta muito gostosa para fazer atividade física e tudo mais, tá ok? Bom, então sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bom, tabagismo. O tabagismo é o maior fator de risco evitável para doenças crônicas, envelhecimento precoce e morte prematura. É realmente um inimigo silencioso que acelera o envelhecimento, destrói as células e aumenta o risco de doenças que mais matam, que é infarto, derrame e câncer. E a pessoa que fuma, ela tem realmente uma escolha, ou continuar fumando ou escolher viver mais e melhor. Não tem como falar em tabagismo em falar que a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Não tem como. Devido a todas as doenças que o tabagismo acaba acelerando e acaba propiciando. Cada cigarro não encurta apenas a sua vida. Ele acelera o envelhecimento de cada célula do teu corpo. E isso a gente vai apresentar nos próximos slides. Bom, a gente precisa falar dos números do tabagismo no mundo. O tabagismo ele é a principal causa evitável de morte no mundo. Ele é responsável por cerca de 8 milhões de mortes todos os anos em todo o mundo. E está relacionado a mais de 50 doenças. Um a cada dois fumantes morrerá por uma doença causada pelo tabaco. Ou seja, isso é muito importante. A gente tinha ali nas décadas de 70, 80, onde o tabagismo era realmente moda. O tabagismo era realmente algo como visto como uma sociedade mais evoluída. Hoje nós temos realmente o contrário. O tabagismo é realmente para pessoas que acaba tendo um contato e que aquilo ali não é benéfico em momento nenhum. Nem como algo para chamar atenção, como playboy ou a mocinha, né? Nem como algo que é visto pela sociedade hoje como vantagem. Em todos os lugares a gente tem restrições de tabagismo, em todos os lugares a gente tem um certo hoje, a sociedade está voltada hoje para realmente no combate do tabagismo. Então, fumar não é mais moda.
fumar talvez hoje é um retrocesso, não só de vida, mas como um retrocesso como um todo. E o tabagismo ele aumenta muito o risco de infarto, derrame, câncer, DPOC e demência. Veja, o cigarro ele não escolhe um órgão específico. Por muito tempo, muitas pessoas ficavam com medo de ter problema pulmonar. Na realidade, o cigarro ele agride todo o seu organismo. Seus pulmões, seu coração, suas artérias, seu cérebro, seu intestino. Então, todo o teu organismo está realmente comprometido quem fuma. Mas o que existe dentro do cigarro? Gente, um simples cigarrinho tem cerca de 7.000 substâncias químicas, centenas de toxinas, dezenas comprovadas de toxinas cancerígenas. A gente tem ali monóxido de carbono, benzeno, formaldeído, amônia, alcatrão, acetona, cádmio, arsênio, nicotina. Imagina a quantidade de toxinas que faz mal para o nosso corpo. Então, você nunca fuma apenas nicotina. Você acaba fumando todas essas substâncias. Todas essas substâncias que entram no teu organismo e causam um estrago muito importante. Em 7 segundos, a fumaça chega ao nosso cérebro. Em 20 segundos, ao nosso coração. Todo momento que o tabagista está fumando, essa fumaça ela recircula por todo o teu corpo e leva todas essas toxinas em todos os seus órgãos, principalmente artérias, pulmão, coração, cérebro. Então, olha como o tabagismo afeta o nosso organismo, afeta a nossa célula. Então, precisamos ter muito cuidado, porque não é somente a nicotina que causa todo estrago. São 7.000 substâncias químicas que estão presentes apenas no cigarrinho. Então, vejam como isso é maléfico para o nosso organismo. Bom, e como que essa fumaça entra no nosso organismo? Então, a gente acaba fumando o cigarro. A fumaça do cigarro ela percorre um caminho muito rápido e silencioso até atingir todos os órgãos do nosso corpo. Os nossos alvéolos funcionam como pequenas portas. Tudo aquilo que entra pela fumaça atravessa rapidamente essas estruturas e alcança a nossa circulação. Por isso, o cigarro afeta todo o nosso organismo. Em poucos segundos, o cigarro, como eu já falei, já atinge até o nosso cérebro. Então, a fumaça ela entra pelos pulmões, passa pelos alvéolos, cai na corrente sanguínea e a partir daí atinge todos os nossos órgãos. Se todas essas 7.000 substâncias elas estão realmente liberadas na corrente sanguínea, consequentemente, elas estão relacionadas à inflamação. Logo, teremos lesão celular. Se temos inflamação, como em outras aulas já explicamos, teremos também lesão celular, devido ao sistema de oxidação, devido à lesão mitocondrial, devido a todas essas substâncias tóxicas que vão desencadear inflamação crônica silenciosa. Então, todo o processo de tabagismo está relacionado à inflamação do teu corpo também. E como que ocorre esse dano na célula? Vejam, as mitocôndrias, elas estão intimamente relacionadas à lesão dessas toxinas que estão presentes no cigarro. Então, com a mitocôndria danificada, consequentemente, a gente acaba tendo todo um sistema do nosso DNA também danificado, acaba tendo excesso de radicais livres e, consequentemente, nossa célula acaba ficando mais envelhecida rapidamente. Então, é um processo que acaba sendo uma cascata. Radicais livres, oxidação, inflamação, dano no DNA, envelhecimento celular, doença.
é uma cascata e um ciclo que não para. Então, é muito importante que o cigarro ele está intimamente relacionado ao envelhecimento celular. Então, parar de fumar é extremamente importante quando se pensa em longevidade. Bom, e como que a inflamação crônica ela acontece? Como todos os outros processos. Se você tem um aumento das citocinas inflamatórias, consequentemente você vai ter mais inflamação e esse ciclo acaba sendo disruptivo. Então, aumento de interleucina 6, TNF-alfa, PCR, estresse oxidativo, disfunção endotelial, tudo isso vai levar a uma inflamação permanente. E isso vai ser ativado 24 horas por dia, acelerando cada vez mais o dano celular. Então, consequentemente, afeta o nosso cérebro, aumentando o risco de derrame, demência, depressão. Afeta o nosso coração, aumentando o risco de infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca. Afetam nossas células por favorecer a aterosclerose. Afetam nossos pulmões por provocar DPOC, fibrose, inflamação crônica e redução da função pulmonar. E afeta também o nosso intestino, alterando a microbiota intestinal, aumentando consequentemente a permeabilidade da barreira intestinal e a inflamação silenciosa. Isso é um processo vicioso que não para. Então, não é apenas uma fumacinha, é uma inflamação que vai 24 horas por dia te lesionando, te inflamando cada vez mais e envelhecendo cada vez mais suas células. Como eu falei, o cigarro ele envelhece todo o nosso organismo. Então, se a gente está falando de envelhecimento celular, a gente está falando de encurtamento de telômeros, de lesão mitocondrial, de menor produção de colágeno, de endurecimento vascular, de diminuição de massa muscular e recuperação tendínea dificultada. Ou seja, a gente está levando ao envelhecimento mais acelerado. Quando você fuma, você está pisando no acelerador do envelhecimento. E, consequentemente, tudo vai envelhecendo, até mesmo a tua pele. Então, como que o cigarro ele atua intimamente relacionado a esse envelhecimento? Quem aqui não conhece uma pessoa que fuma, que olha para o rosto da pessoa e vê o tanto que aquela pessoa está mais envelhecida de acordo com o ano dela? Você vê a pele caída, você vê a pele mais enrugada, você vê os cabelos mais frágeis, mais quebradiços. Tudo isso está intimamente relacionado ao envelhecimento celular, a produção menor de proteínas de colágeno da pele. Então, isso leva logo a um aspecto de mais envelhecimento. Então, o cigarro ele não só leva a alterações no seu organismo, no funcionamento da sua célula e no funcionamento dos seus órgãos, mas também ele leva esse aspecto de envelhecimento para a tua pele. Bom, e quando a gente fala de cigarro, a primeira coisa que a gente se preocupa é com infarto. Por quê? Se a gente está falando de toxinas liberadas no endotélio, perdão, a gente está falando de lesão endotelial intimamente relacionada. Se você tem lesão endotelial, você aumenta a permeabilidade endotelial, o que acontece? Mais aderência a moléculas de colesterol e formação de placas. Se você tem formação de placas, mais risco de infarto e de derrame. Então, é um ciclo que não para. Quem fuma tem uma propensão maior de ter infarto e de ter derrame. E também ter doença arterial obstrutiva periférica, que é justamente a trombose das pernas. A gente chama de aterosclerose distal, de membros inferiores, né? Onde o fluxo da perna,
da irrigação sanguínea dos membros acabam diminuindo, levando à isquemia. Então, o cigarro ele está realmente intimamente relacionado ao maior risco cardiovascular. Se você fuma, você tem um risco cardiovascular aumentado. Em relação ao pulmão, é realmente algo que não tem o que falar, porque a fumaça só, por si só, já lesiona nossos alvéolos. Então, quando a gente fala de todas essas outras toxinas, a gente está realmente aumentando ainda mais essa lesão pulmonar. Então, olha como que funciona o nosso alvéolo, normalmente. Conforme você vai tendo ali mais fumaça, mais toxinas, você vai destruindo essas paredes dos alvéolos, favorecendo a formação de que a gente chama de bolhas alveolares. E essas bolhas vão cada vez aumentando, e é onde que a gente tem o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é nada mais do que o aprisionamento do ar. O ar entra, mas o ar não consegue sair. Isso é o que acontece com o paciente tabagista, que acaba levando a enfisema pulmonar. Então, essa inflamação permanente nos alvéolos leva ali uma bronquite, a destruição dos alvéolos, ao enfisema pulmonar, o DPOC, e essa falta de ar progressiva, levando até mesmo à dependência de oxigênio. Então, o pulmão é realmente o primeiro órgão a ser afetado pelo cigarro. E quem fuma tem muito maior chance de ter câncer. Por todos os efeitos que eu já falei, tanto pelas próprias substâncias tóxicas, pela própria lesão do DNA, pelos erros de multiplicação celular e a formação do tumor. É uma cascata também que acaba levando quem fuma a ter maior chance de ter câncer. E maior chance de ter câncer pulmonar, câncer de boca, câncer de laringe, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de rins, bexiga, colo uterino e as leucemias, que é o câncer do sangue. Então, o cigarro, ele é realmente a doença, a principal causa evitável de morte no mundo. Por quê? Se você aumenta a chance de infarto, se você aumenta a chance de derrame, se você aumenta a chance de câncer, a gente está falando das 3 principais doenças que mais matam. Em relação ao cérebro, memória e derrame, é a mesma coisa. Quanto mais você fuma, mais chance você tem de ter derrame. E não só derrame, mas também a inflamação cerebral que leva a maior chance de demência, declínio cognitivo, perda de memória, ansiedade e, consequentemente, redução da oxigenação cerebral que favorece a ter um declínio maior das funções cerebrais. Então, quem fuma tem uma chance de envelhecimento cerebral muito mais rápida, consequentemente, maior chance de demência. Bom, e os cigarros também afetam intimamente também a nossa vida sexual e os nossos hormônios. Quem nunca viu nas caixinhas de cigarro uma propaganda do Ministério da Saúde falando que o cigarro aumenta maior taxa de disfunção erétil, né? Então, é algo que na época ficou muito marcado porque as pessoas brincavam muito com isso, mas realmente é algo que acontece. Tanto pela lesão vascular do próprio pênis, porque leva também à aterosclerose peniana, favorecendo a ter uma disfunção de certo modo até irreversível da ereção peniana, até mesmo uma menor produção de testosterona e, consequentemente, uma redução da fertilidade. Na mulher também ele está relacionado à menopausa precoce e à infertilidade, e sem contar no um risco maior gestacional. A gente sabe que gestantes tabagistas elas têm uma lesão maior nas placentas, favorecendo um menor aporte calórico para o feto e um maior desenvolvimento de doenças fetais
e periparto. Então, o tabagismo também é um fator de risco muito importante para a mulher. No homem, muito relacionado à disfunção erétil e menor produção de testosterona. Na mulher, muito relacionado à menopausa precoce e risco gestacional. Então, olha como que o cigarro afeta realmente todo o nosso organismo e é realmente um fator de risco muito importante para tudo que a gente se relaciona ao adoecimento. E aqui talvez uma coisa muito importante que tem se falado muito, que é sobre microbiota, né? O intestino passou muito tempo negligenciado e hoje é realmente talvez o órgão mais estudado. Por quê? Temos ali no nosso intestino trilhões de micro-organismos que estão intimamente relacionados ao nosso metabolismo. E o tabagismo, ele está muito relacionado ao desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Se a gente tem uma microbiota desregulada, a gente tem desequilibrada, a gente tem um maior aumento da permeabilidade intestinal. Se você aumenta a permeabilidade intestinal, você absorve mais toxinas, piorando a sua imunidade, aumentando a inflamação sistêmica e, consequentemente, levando a todas as alterações de resistência insulínica e todas as outras doenças que estão intimamente relacionadas à inflamação crônica silenciosa. Então, o cigarro ele afeta muito o nosso sistema imunológico, principalmente relacionado ao nosso intestino. Então, se você quer ter um intestino saudável, um dos primeiros passos é, se você fuma, é parar de fumar. Não tem como ter um intestino saudável fumando, porque o cigarro afeta intimamente toda a microbiota intestinal. Bom, e quando você para de fumar, a gente tem ali uma recuperação ao longo do tempo das pessoas. Então, após 20 minutos que você parou de fumar, você tem uma recuperação da sua frequência cardíaca, da sua pressão arterial. 12 horas, você já tem uma quantidade de monóxido de carbono circulante no seu sangue voltando ao normal. De 2 a 12 semanas, você tem uma melhora da circulação e uma melhora da função pulmonar. De 1 a 9 meses, você tem uma diminuição da tosse, porque melhora os cílios dos nossos órgãos das vias aéreas superiores, né? Os cílios pulmonares voltam a funcionar normalmente e menor risco de infecção, justamente relacionado a esses cílios que promovem a primeira barreira contra a infecção pulmonar. Com um ano que você para de fumar, você já diminui o risco de infarto já pela metade. Com 5 anos que você para de fumar, você reduz de forma bem importante o risco de derrame. 10 anos, você diminui muito o risco de câncer de pulmão e com 15 anos, o seu risco cardiovascular se aproxima de quem nunca fumou. Então, é gradativo, é a longo prazo. Mas quanto antes você parar de fumar, mais você vai ter tempo para se regenerar. Então, é muito importante entender que toda essa etapa que você vai evoluindo cada vez mais, o seu corpo vai reagindo de forma positiva e te protegendo contra doenças e contra tudo aquilo que o tabagismo nos leva e nos causa. Bom, e o que acontece dentro das nossas células quando você para de fumar? Bom, como eu falei, se você melhora toda a função do organismo, gradativamente, quando você para de fumar, a sua célula ela melhora o estresse oxidativo, reduzindo o estresse oxidativo, diminui a inflamação celular, melhora a recuperação do endotélio, melhora a função mitocondrial, então vai propiciar mais energia, melhora o dano do DNA, recupera parcialmente os nossos telômeros, melhora o funcionamento do sistema imunológico e melhora a capacidade de regeneração dos nossos tecidos. Então, parar de fumar é como retirar diariamente um agressor que atacava bilhões de células do seu organismo. Cada dia que passa,
melhor o seu organismo vai ficando. Então, quanto mais cedo você parar de fumar, menos doença você vai adquirir. E por que é tão difícil parar de fumar? Muitas pessoas falam que é falta de vergonha na cara, outras falam que é falta de força de vontade. Mas na realidade, o que está relacionado a essa dependência é uma substância chamada nicotina. E essa nicotina, ela atua diretamente no nosso cérebro, modificando os nossos circuitos de recompensa. Ou seja, você acaba fumando para levar momentaneamente a uma recompensa, um efeito benéfico momentâneo. Então, o estresse ou situações do dia, elas ativam esses gatilhos. Você fuma, esse cigarro te leva a um prazer imediato relacionando a dopamina. E essa queda da dopamina, o aumento da dopamina imediato, você para de fumar, essa dopamina vai diminuindo. E essa queda de dopamina faz você fumar novamente. Então, é extremamente relacionado à questão dopaminérgica. Então, por isso que é tão difícil parar de fumar. E a nicotina, ela provoca uma liberação intensa de dopamina, uma sensação aumentada de prazer, um reforço do comportamento, né? Uma deficiência física, uma deficiência emocional e uma dependência comportamental. Ou seja, a nicotina, ela altera muito as nossas funções diárias relacionadas às nossas emoções. Então, o problema não é falta de força de vontade, é realmente uma dependência da nicotina, relacionado muito a essa questão de liberação de dopamina, que faz-nos momentaneamente a um prazer imediato, porém levando a consequências muito graves em todo o nosso organismo. Bom, e como que deve ser o tratamento para parar de fumar? Não é fácil. Abandonar o cigarro ele é possível com a ajuda adequada e com tratamento adequado, mas não é fácil. A primeira coisa a gente tem que pensar que a gente precisa ter um apoio cognitivo comportamental. Não é só simplesmente tentar parar de fumar, mas você realmente precisa ter um apoio, tanto familiar como de profissionais, para te auxiliar em todas essas etapas que você precisa vencer. A gente precisa ter reposição de nicotina, justamente porque a falta de nicotina que faz a gente voltar a fumar novamente. Então, se a gente tem a nicotina por outras vias que não seja o cigarro, acaba não tendo a dependência de voltar a fumar, através de gomas, pastilhas, adesivos, sprays, né? A gente tem a bupropiona, que é uma medicação que melhora essa ansiedade, essa necessidade dopaminérgica, né? E a varenici, varen, vareniciclina, que também é uma medicação que vai atuar diretamente também no comportamento e na dependência da nicotina. Então, o primeiro degrau é a terapia cognitivo-comportamental. O segundo degrau é a reposição de nicotina, gomas, pastilhas, adesivos, sprays. O terceiro degrau são os medicamentos, né? Bupropiona, a vareniciclina, o apoio profissional e o acompanhamento contínuo para realmente você nunca mais voltar a fumar. Então, isso é muito importante. E além de tudo isso, voltar a ter atividades físicas é muito importante para te ajudar, porque você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais nervoso, você vai ficar ali mais estressado, e talvez a atividade física pode te ajudar também nesse aspecto. Agora, muito importante, parar de fumar não precisa ser uma tarefa que você enfrente sozinho. Realmente, procure um profissional para poder te ajudar a vencer todas essas escadas, a vencer todos esses degraus. Porque não é simples simplesmente parar.
A gente precisa realmente te treinar o teu organismo para você não ficar na dependência da nicotina. E pequenas escolhas acabam facilitando essa parada de fumar, né? Então, o que é muito importante? Determinar uma data para parar. Você vai diminuindo, diminuindo e determine uma data, como fosse um aniversário que você vai parar. É muito importante identificar gatilhos que faz você voltar a fumar. Então, estresse, momentos de estresse, de ansiedade, o cafezinho, né? Isso é importante você entender quais são esses gatilhos que vai favorecer a você voltar a fumar. Procurar retirar o cigarro do ambiente. Então, dificultar a sua vida para você fumar. Então, colocar cada vez o cigarro mais distante, procurar cada vez mais locais para comprar mais de difícil acesso, que isso vai te ajudando a você ir parando de fumar. Avisar os familiares para ajudar, né? Isso também é importante. Beber mais água, praticar atividade física, procurar dormir melhor, usar as técnicas respiratórias, e a gente já falou sobre isso lá na, na higiene do sono, né? Ter uma alimentação mais anti-inflamatória vai te ajudar também. E procurar um atendimento e acompanhamento médico, né? Como a gente falou, realmente parar de fumar sozinho é algo que é realmente uma tarefa muito difícil. Mas que você não precisa estar sozinho. Você pode procurar um profissional para te ajudar. Estar ali te apoiando, estar ali te auxiliando, estar ali segurando a tua mão para realmente você ter uma vitória nesse aspecto. Bom, e o método Evolution ele está intrinsecamente relacionado a isso. Como a gente fala muito sobre longevidade, não tem como falarmos de longevidade e deixar você continuar fumando. Então, também esse aspecto do método Evolution, de integrar tudo aquilo que a gente acredita que realmente são os pilares de longevidade e de uma vida melhor, para que você realmente também, se você fuma, também parar de fumar. Então, também essa abordagem integrativa é muito importante, não só para ter uma melhor qualidade de vida, mas também para você parar de fumar. Bom, e o futuro depende das suas escolhas de hoje. Então, se você continuar fumando, mais você vai ter inflamação, mais você vai envelhecer, mais você vai ter doença, menor qualidade de vida. Se você parar de fumar, eu tenho certeza que você vai realmente ter mais energia, mais disposição, mais anos de vida, mais autonomia e cada vez mais saúde. É realmente uma escolha que só você pode tomar. Bom, para a gente sintetizar tudo que a gente viu hoje, a gente precisa entender, primeiramente, que o tabagismo ele não afeta somente seu pulmão, mas ele afeta todos os seus órgãos. Que ele aumenta muito a inflamação silenciosa. Ele acelera muito o envelhecimento celular e favorece cada vez mais a infarto, AVC, câncer e doenças pulmonares. A recuperação começa em poucos minutos após o último cigarro. Só que pode levar até 15 anos para realmente você ter um benefício cardiovascular significativo. Existem vários tratamentos e basta você procurar um profissional para te auxiliar e te ajudar a você parar de fumar. E talvez aqui o recado mais importante, que nunca é tarde para mudar. Porque realmente, quanto mais cedo você parar, mais saúde você vai ter. Então, essa decisão é só você que pode tomar. Mas esses conhecimentos são muito importantes para você realmente entender como que o tabagismo te afeta e como que o tabagismo pode acelerar o teu envelhecimento e levar cada vez mais você para um processo de adoecimento. Bom, era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero ter contribuído com vocês aqui sobre tabagismo. Se essa aula foi importante para você, compartilhe essa aula com outras pessoas que também fumam, que eu acho que é muito importante. Como eu falei, nunca é tarde para você parar de fumar. Quanto mais cedo, melhor a sua saúde. Eu tenho certeza que o seu coração, que o seu cérebro, que o teu pulmão, que o teu intestino
que as suas mitocôndrias realmente vão agradecer todo esse processo. Te encontro numa próxima aula. Até breve.